oportunidade de estarmos aqui. Como é bom nós termos essa oportunidade, não é verdade? Glória a Deus. Nós queremos louvar o Senhor por mais uma noite que o Senhor nos permite estarmos em sua casa. E agradecemos a Deus por toda a oportunidade que o Senhor tem nos dado. Todas elas. Quero ler com vocês Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia este cântico será entoado na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação como muros e muralhas. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. 3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Solte aí, Mati, por favor. Quando nós pensamos nessa palavra, nós vemos que hoje como nós precisamos dessa paz de espírito. E essa paz que nós buscamos em todas as áreas da nossa vida, a paz, principalmente a paz de espírito, muitas vezes nós a perdemos toda vez que nós ficamos ansiosos. Porque o Senhor nos promete essa paz. Mas ela, irmãos, precisa ser cultivada todo dia. Eu já tive mais plantas, mas depois de uma palavra, de uma orientação do pastor Elielso, quem lembra que nós temos que matar nosso boi? Eu estou matando meu boi aos poucos. Há quem diga, Matilde, a Gi falou que eu não estou matando não, que eu estou reproduzindo. De volta e meia eu dou umas 12 por dia para uma, 5 por dia, mas eu estou matando, né? Só que eu estou matando com sabedoria, eu estou deixando frutos para quem também gosta de planta como eu. Mas quando eu ainda tenho plantas, mas não é como antigamente. Mas, irmãos, pensa numa angústia que me dava. Quando passava 3, 4 dias da época de verão e eu não conseguia sair nem na varanda de fora, nem aqui atrás no espaçozinho que eu tenho de estendo roupa, para molhar as plantas. Porque eu fico pensando, Tiamat, eu falei, as bichinhas não podem ir lá beber água. Aí você cultiva ela, põe lá e deixa morrer. Aquilo me angustia. E aí eu ficava vendo como eu estava perdendo a paz de espírito com tão pouca facilidade, irmãos. Porque se eu não tenho tempo de cuidar, Dani, por que é que eu tenho que ter tanta planta? Olha, não é questão de você ter inteligência emocional para você lidar. E isso é para a vida, irmãos. Se eu tenho, a gente precisa mesmo ter algumas coisas para a gente espairecer, para a gente, que a coisa que a gente gosta, um é crochê, outro é bordado, outro é natação, outro é hidroginástica. Você precisa, nós precisamos ter mesmo uma rota de escape. Isso é importante, nós precisamos mesmo de um tempo para a gente ficar ali, deixar os problemas de lado. Mas eu estou falando do excesso, porque eu tinha tanta planta e eu não tenho água aqui em cima. Até o Rafa já tentou falar para colocar, mas nunca a gente consegue o dia que ele pode com o dia que nós estamos em casa, para colocar água aqui na varanda. Então, imagina ter que molhar 30, 40 vasos de planta com balde. Para alguém como eu, tão limitada, com dificuldade. Então, era isso. E Deus, através da palavra do pastor Elielso, me fez ver
que eu estava perdendo essa paz de espírito. Por quê? Porque aquilo estava me trazendo angústia, aquilo estava me trazendo uma espécie de sofrimento. E nessa noite o que Deus coloca no meu coração é que muitas vezes as raposinhas, lembra da palavra das raposinhas? Que a Bíblia diz que as raposinhas, elas vêm e começam a minar a nossa parreira, a nossa plantação de uva. E você sabe por quê? A Bíblia fala das raposinhas, porque as raposinhas é como a paz de espírito que a gente vai perdendo. Elas não comem as uvas e elas não comem as folhas. Porque as folhas elas reproduzem muito rápido. Elas são programadas para, à medida que poda ou que arranca, elas nascerem. Mas o que as raposas fazem? Elas chegam no caule da planta e ela suga, ela mastiga. Então ela mata aquele caule. Ela pega toda a seiva da planta que está no caule. Olha isso. E muitas vezes é isso que Satanás está fazendo com a minha vida e com a tua vida. São as raposinhas que vêm e que vai sugando a seiva, a força de Deus, a força da nossa capacidade, a nossa disposição de agir, de fazer, e de repente a gente está lá morrendo. Por uma coisa que muitas vezes uma palavra, uma orientação que Deus já nos deu, vai nos livrar daquilo. E isso é para a vida, viu, irmãos? Isso é para a vida. Porque muitas vezes a gente é assim, a gente tem um carro, e aí o carro começa a dar problema, ao invés da gente orar, Senhor, por favor, nos ajuda a vender esse carro, prepara uma pessoa, que ela vai ser feliz com esse carro, que ela vai conseguir arrumar, e me dá outro carro. Aí a gente fica ali, porque não sei o que eu comprei esse carro, fulano me vendeu esse carro, e esse carro só me dá problema, e esse carro não sei o que, e você entra numa nóia, e você entra numa loucura, e daqui a pouco você está amaldiçoando o teu dia, amaldiçoando quem te vendeu, amaldiçoando tua vida, amaldiçoando o teu dinheiro, e você não está resolvendo problema nenhum. Então, ultimamente eu e o pastor, eu vou falar de novo do nosso carro, por exemplo, porque começou a dar problema, a gente entra no carro, qualquer coisa que a gente sente, a primeira coisa que a gente faz é, porque a oração, irmãos, o casal, e é por isso que o diabo quer tanto separar os casais, e eu não estou falando de separar de divórcio, é separar dentro de casa. Porque quando está um pensando uma coisa, outro pensando na outra coisa, a Bíblia diz assim, poderão dois andarem juntos se não tiverem comum acordo? Não poderão. Não prospera. O reino é totalmente destruído. A casa, a família, nada prospera. E aí a gente já entra no carro. Qualquer coisa que ele vem e fala, eu já começo. Senhor, em nome de Jesus, nós já declaramos, Pai, que o Senhor vai preparar para vender esse carro. Esse carro vai ser bênção na mão de quem comprar, Senhor. E nós vamos comprar um carro melhor para a gente fazer a tua obra, para a gente ser feliz, para a gente caminhar, para levar a dona casa para os médicos. É assim que a gente tem que fazer. Porque senão, nós vamos perdendo essa paz que o Senhor tem para nos dar. Nós precisamos, irmãos, ter essa inteligência emocional e não deixar que as raposinhas venha e coma e tire de nós a seiva, a essência de Deus, a alegria. E é isso, porque eu falo sempre isso aqui. Satanás sabe que ele não tem poder de nos matar, mas ele tem poder de minar a nossa alegria. Ele tem poder de minar a nossa história. Ele tem poder de minar a nossa esperança. E a gente vai ficando aquela pessoa sem vida, sem paz, amarga, ranzinza, ranheta, que só reclama, que nada tá bom, que, sabe? E daqui a pouco você tá aquela pessoa chata que ninguém quer ficar perto. Sabe o verdadeiro espalha brasa? Senta na mesa, todo mundo levanta. Senta na casa da família, todo mundo sai de perto. Porque ninguém aguenta. Gente, ninguém aguenta gente chata. Por isso que a gente precisa se resolver. Fala assim pro seu irmão, você precisa se resolver. Gente. Se a gente não resolve, sabe o que acontece? A gente fica minado na vida. As coisas não mandam pra gente e Deus não tem isso pra mim e pra você. Deus tem esperança, tem paz, tem alegria, tem amor, tem plenitude, tem tudo no mundo melhor. Mas eu e você precisamos, começar a pedir isso ao Senhor. Nós precisamos pedir ao Senhor essa paz de espírito.
E pedir mais ainda que nós precisamos guardar perfeita paz. Aquela cujo propósito está firme no Senhor. Quando a gente está bem, quando a gente está no nosso lugar de equilíbrio com o eixo, a gente entende o Espírito Santo. Só o Espírito Santo vai nos dar essa paz. Mas essa paz, ela vem, irmãos, quando eu começo a tomar as atitudes que eu preciso tomar. Amém? Quem entendeu? A partir de hoje nós vamos fazer isso. Aquele menino está com um problema dentro de casa. Você já detectou. E às vezes é tão difícil conversar hoje com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. Eles não gostam de confronto. Não sei, mas se está comendo alguma coisa que a gente fala, os meninos já vêm, 7 pedras na mão querendo matar a gente. Só o sangue do cordeiro. Eu não passo por isso. E o meu até hoje, se levantar a voz, perde os dentes. Eu não estou nem aí no negócio de cadeia. Eu chegar na cadeia, filho, lá tem comida, para mim está tudo bem. Então eu vou falar de Deus lá dentro. Então eu não tenho esse problema. E eu não estou falando para vocês fazerem. É a minha criação e assim, para mim assim funciona. Então, irmãos, hoje em dia a coisa está difícil. Mas se você colocar diante do Senhor pelo Espírito Santo, olha como está esse filho. Olha como está essa situação. O que o Senhor quer que eu faça? Irmão, Deus fala. A gente que finge de doido, tá bom? Nós é que fazemos de conta que não estamos entendendo. Deus fala sim, Deus fala não, Deus fala espera. É assim que Deus é claro como água. O Senhor é claro, a gente é que finge que não está entendendo. E Deus já está falando muita coisa aqui, viu, nessa noite. Então você pega o que Deus está te falando e sai daqui para viver o melhor desse tempo na sua vida. Porque o Senhor tem instrução para nós. Quando Deus nos dá os filhos, Ele dá automaticamente a condição, a capacidade da gente criar e criar bem. Esse negócio, não, nasceu. A Bíblia diz, Isaías diz que nossos filhos não foram feitos para delinquência. Sabe o que é delinquência? Marginalidade. Nosso filho não foi feito para ser ladrão, para ser drogado, para ser homossexual, nada disso. Agora, cadê o posicionamento do pai e da mãe? E outra coisa, pai é espelho de filho. Todo dia eu oro. E quando eu estou lá em Minas, ainda falo mais claro ainda com minhas irmãs. Digo, ó, eu sou a cópia da minha mãe. E graças a Deus que é uma mulher de Deus. Mas ela é a minha sem noção da vida. E eu oro e peço a Deus para me dar discernimento, para não ficar uma pessoa sem noção. Porque pensa uma pastora doida. Mais do que eu sou. Né? Eu sou boa, mas assim, ela tem as limitações dela. E eu sou a cópia dela, porque eu sou filha. Então, com essa palavra, eu quero te convidar a ficar sobre os seus pés nessa noite. Você é cópia dos seus pais. Seus filhos são cópias de você. E a partir de hoje, você vai sair daqui para se transformar na pessoa que Deus quer que você seja. Bora acabar com essas problemadas aí. Porque nós temos um Espírito Santo maravilhoso que nos cura, cura corpo, cura alma, cura espírito e nos enche de paz de espírito. Ele diz, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Queremos mesmo, Senhor, sair daqui com essa paz de espírito. O Senhor sabe que aqui entrou pessoas angustiadas, aflitas, tanta luta, tanta dificuldade. E o problema não está do Senhor. O problema está em nós. É porque a gente quer resolver o problema passando pano, Jesus. A gente quer resolver o problema, Senhor, fingindo que não tem problema. A gente quer resolver o problema, Senhor, sem denunciar o problema. E hoje nós colocamos diante do Senhor, nos dê coragem, nos dê sabedoria, discernimento, para nós olhar uma situação e falar, Senhor, olha aqui onde está o problema, meu Deus. Me ajuda a resolver, tenha misericórdia de mim, me dá autoridade, me dá autonomia. E quando Deus der, use. Ah, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos diante de Ti nessa noite. Pedimos que o Senhor venha trazer essa paz que excede o entendimento, essa paz que o mundo não conhece, Jesus. Nos ajuda. Entra, Senhor. Entra nos casamentos, entra nos lares, entra nos relacionamentos com filhos, pais. Entra na
nas parentelas, meu Deus. Vai nos dando discernimento, Senhor. E não deixe nunca faltar essa paz de espírito em nós. Ó Deus, a tua palavra está nos garantindo que essa paz de espírito é para quem está com propósito firme. Firme em ti, Jesus. Que não vacila, que não olha para a direita nem para a esquerda. E eu te peço que agora toda a mente seja levada cativa à obediência à tua palavra. Que tudo que for contrário, todo espírito do engano, tudo, Senhor, que vem para tirar a paz, tudo que vem disfarçado, Senhor, Deus, para tirar a paz da mãe, do pai, dos filhos, seja repreendido agora e seja revelado, desmascarado. Nós denunciamos todo espírito do engano nos lares, em nome de Jesus. Denunciamos todo espírito do engano nas parentelas. Repreendemos agora e declaramos, Pai, desmascarado tudo que o mal tem tentado fazer para tirar a paz de espírito. Senhor, que toda raposinha seja repreendida da nossa casa, da nossa família, dos telefonemas que vem para tirar o sono, a paz, a alegria, a esperança, para dizer não a Deus. A Deus em Israel, a Deus do arraial de Israel. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é o mesmo. Ele é por você. E não adianta a notícia chegar no telefone, porque o teu Deus está vendo tudo. E Ele é o Deus justo, juiz. Ele vai se levantar em favor dos seus. Mas essa paz não pode sair do meio do teu coração a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós declaramos que a partir desta noite, nunca mais, Pai, nós estaremos duvidosos do que o Senhor é capaz. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, nós continuaremos a te adorar e a crer que tu és Deus, a crer que o Senhor, do Senhor vem a nossa salvação. Muito obrigada, Pai. Recebe a adoração da tua igreja nessa noite. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Aleluia, glória ao Senhor, adore a Ele nessa noite. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais.
já. Daqui a pouco estou vendo o pastor atravessar com um suporte. Quero crer que Deus já proveu de novo. Irmãos, aí assim, eu não vou ficar muito emocionada, porque eu ouvi o negócio passando assim, já dá vontade de chorar. E o choro não é de tristeza. Eu profetizo que você também vai começar a receber, que a Bíblia fala assim, que as bênçãos virão e nos alcançarão. Elas te perseguirão. Olha, eu não consigo imaginar. Você está correndo, já fugiu de alguma coisa, de alguém? Então pensa que a bênção vai vir atrás de você, assim, em nome de Jesus. E é por isso que dá vontade. Esse Deus, e o Davi Sassi escreveu, meu Deus que surpreende. Amém? Quando você acha que não tem mais nada para acontecer, vai continuar acontecendo. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor, porque Deus é bom demais. Por isso que eu quero me aprofundar mais. Amém? Eu quero nadar. Não, eu quero mergulhar. Porque nadar você fica só no raso, né, na superfície. Eu quero mergulhar. Amém? Até o fôlego acabar. Que daí é Ele que toma conta do resto. Aleluia. Está preparado? Está preparado? Porque lá no fundo, onde não dá pé, mas é você, é Deus que te conduz. Está preparado? Então vamos lá, em nome de Jesus, amém? Bora? Vamos embora. Aleluia! Glória a Deus! Como a chuva, faça as águas subirem neste lugar. Libera o teu rio sem medida, vem tuas águas agitar. Vem sobre nós como a chuva. Faça as águas subirem nesse lugar. Libera o teu rio sem medida. Vem tuas águas agitar. Pois eu quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Existem águas que dão nos cabelos. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos ombros.
em águas mais fundas, eu sei. Alcança o pé. Misericórdia, tem o riozinho aí do Tietê lá no fundo, dá até medo, né? Tem gente até que já morreu. É perigoso, não é? Mas quando você mergulha em Deus, é Ele que está com você. Amém? Você fica, porque muitas vezes a gente não consegue. Eu não quero me aprofundar mais, porque eu tenho medo de me machucar. Não é assim? Eu tenho medo de morrer. Tenho medo de que algo aconteça com... Porque, irmão, quando você tem uma experiência com Deus, você não tem mais volta. Você teve experiência com Jesus. E nessa noite eu quero profetizar que você tenha. E Deus conhece a minha estrutura, a tua estrutura. Fala, irmão, eu não tenho estrutura para mergulhar no rio sem fundo. Então o Senhor, Ele vai a cada fase da tua vida fazer você experimentar dEle. Ele é o Deus que nessa noite nos ensina a lutar com armas de fé. Ele nos ensina, no meio das tribulações, a atravessar com Ele. Ele é um Deus que com você está no meio da luta, da tribulação, e te mostra que Ele é, que somente Ele é, só Ele é, só Jesus é. Em meio mas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos venham, teu trono acima está, teu nome imutável é. Quando não prevalecer e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Glória a Deus, Ele é glorioso.
Diga isso. Os reinos se irão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Como um trovão. Diga isso. Jesus, nós te louvamos nesta noite. Oh, Jesus, essa noite estamos aqui para glorificar o teu santo nome. Oh, Jesus. Adore ao Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, fica à vontade nessa noite de celebração, essa noite de ceia, essa noite, Jesus. Mandarás, presença de Deus. Mandarás, oh Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso. Deus bondoso. Aleluias. Glória a Deus. Se assente por um instante. Com a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estão me escutando bem aí? Sim ou não? Sim. Quem estiver me escutando bem, dá uma glória a Deus bem alto. Quem não estiver escutando, diga misericórdia. Aleluia. Boa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Boa noite. Boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Abra a tua Bíblia no Salmo de número 119. É a nossa leitura bíblica, né? Nós estamos lendo o Salmo. Salmo de número 119. A partir do verso 29. Diz assim a palavra do Senhor: desvia-me dos caminhos enganosos, por tua graça, ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Amém? Salmo de número 119 é maravilhoso. Ontem a gente falava sobre isso lá em Mogi, nós tivemos ceia.
na igreja em Mogi e nós falávamos sobre isso, sobre a grandeza desse Salmo 119, como ele é lindo, e tantas coisas que nós aprendemos, que nós extraímos daqui. E ele fala muito primeiro sobre a palavra, sobre as leis. Quando ele fala as leis, ele não está falando de lei, de que pode e que não pode, ele está falando da palavra. Então, desse poder dessa palavra que nos transforma, que nos muda. E outra coisa que ele fala muito é a respeito dessa obediência. Então, quando a gente obedece a Deus, quando a gente obedece essa lei, quando a gente entende, abre o nosso coração para a gente viver segundo essa lei, segundo aquilo que a Bíblia diz, a gente começa a ser direcionado por caminhos de bênção. E aqui não é diferente do que ele está falando. Ele está falando, Jesus, não deixe eu entrar por caminhos que não é para eu entrar. Não nos deixa entrar por caminhos enganosos, né? Que a tua lei possa me ensinar. Então, que a gente precisa entender que nós só vamos conseguir, ontem até falava sobre isso, nós só vamos conseguir discernir o caminho que realmente nós temos que tomar a partir do momento que nós conhecemos a lei. Ontem eu falava sobre isso em Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14, que diz que a porta larga é aquela que leva à perdição, mas a que leva à bênção, ela é estreita. E eu falava sobre isso, e a melhor maneira, e ontem, assim, resumindo, do resumo, eu dizia isso, a única maneira, porque parece muito fácil quando você fala, eu tenho dois caminhos, um caminho de bênção e um caminho de mal, né? Um caminho bom e um caminho ruim. Parece ser muito fácil você discernir e dizer, não, eu vou pegar o caminho bom. Quem disse que é fácil? Não é. Ontem eu falava isso lá em Mogi. Quem esteve lá em Mogi ontem, assistiu o culto, sabe do que eu falei. Porque tem coisas que às vezes Deus nos pede que não é fácil. E muitas vezes nós temos esse grande costume de achar que aquilo que é fácil é de Deus, e que é difícil não é de Deus. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, ontem eu li uma passagem de Jeremias, que Jeremias fala assim, ó, quem ficar nessa terra, e ele estava falando da terra do povo de Deus, quem ficar nessa terra vai ser morto, ou por espada, ou por fome, ou por peste. Agora, quem se render aos babilônicos, eu vou dar escape. Você consegue entender um negócio desse? É só com Deus, Teco. Porque ele fala, se você se render aos seus inimigos, aqueles que estão te cercando, eu vou te abençoar. Agora, se você resistir, se você quiser ficar aqui nessa terra, tu vai morrer. Então não é fácil. E a única maneira de você discernir o que é bom e o que é mal é através da palavra. Ela que vai te abrir a tua mente para você entender. Ela que vai trazer paz ao teu coração, mesmo que o momento que você esteja passando não é um momento tão legal. E o Salmo, ele fala muito isso. E eu quero deixar essa palavra para você hoje, nessa noite. Você precisa tomar uma decisão, você tem que tomar uma decisão, você tem que ser direcionado por um caminho. Vá buscar o conhecimento da palavra. A Bíblia diz que a gente erra por não conhecer as Escrituras. Pastor, então não vou errar mais? Não vai, a gente erra, ser humano. Hoje a palavra vai falar um pouquinho sobre isso. Falha. Nós vamos às vezes tomar algumas decisões, mas toda vez que a gente está segundo a palavra, segundo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, segundo o propósito de Deus, a gente minimiza esses problemas, essas decisões. São muito mais minimizados. Então entenda isso nessa noite. Vá conhecer a palavra. Vá buscar o conhecimento da palavra. Para que você faça como fez o salmista, que diz, escolhi o caminho da felicidade, ou da fidelidade, melhor dizendo, verso 1, eu estou lendo o verso 30, escolhi o caminho da fidelidade, decidi escolher as tuas ordenanças, apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, e não permita que eu fique decepcionado. Que hoje, nessa noite, você possa se apegar a esta lei, a esta palavra, e decida pelo caminho da fidelidade. Amém? Com essa palavra eu quero te convidar a dizimar e ofertar nessa noite. Não é porque eu estou falando, não é porque eu... Não. É porque a Bíblia nos ensina esse caminho de fidelidade. Quando eu falo fidelidade, eu não estou falando apenas de dinheiro, não, pelo amor de Deus. Eu estou
falando de vida com Deus, de relacionamento com o Pai, de leitura da palavra. Eu estou falando de tudo isso. Que às vezes, não estou. Dinheiro, meu irmão, é secundário no relacionamento com Deus. Mas como? É secundário. Dinheiro, ele tem que servir para abençoar a vida das pessoas. Ele não pode direcionar a nossa vida. Você não acha que porque você dizia que oferta a tua vida, não. É secundário. Quando você tem um relacionamento com Deus, você tem uma vida boa com Deus, aí o que a Bíblia diz? Lá em Mateus capítulo 6. Buscar em primeiro o reino do quê? De Deus. Ele está falando, na verdade, de um monte de preocupação que eu e você temos todos os dias. Amanhã, dia 25 de novembro, um monte de gente tem conta para pagar, inclusive eu tenho. E talvez você está aqui preocupado. Então isso é normal. Agora, ele fala, busca primeiro o reino de Deus. Está entendendo que, na verdade, a vida financeira ela começa a ser secundária. Quando você tem relacionamento com Deus, aí sim todas essas coisas, as demais coisas, como a Bíblia diz que todas essas coisas, ele está falando de que coisas? Aquela que ele está falando naquele momento, que é o que a gente veste, o que a gente come, essas coisas, elas começam a ser abençoadas. Então o relacionamento com Deus, meu irmão, que vai te direcionar. É o conhecimento da palavra que vai te direcionar. Amém? Que hoje, dessa noite, você possa fazer isso. Se quiser envelope, se você não pegou ainda, a Maurina está com envelope. Pix da igreja está ali. No envelope tem o QR Code, você pode fazer direto no Pix da igreja. Se não, a chave de e-mail, a chave Pix é e-mail, rumbanovasp@gmail.com. Mas eu quero colocar direto aqui do jeito que for melhor. Discípulo, oferta, hoje nessa noite, em nome de Jesus. Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti. Não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais. Simplesmente me entregarei, te adorarei. Glória a Deus. Eu quero até contar um testemunho. Quando a gente chegou aqui, a gente estava conversando, falei, gente, vocês viram baixo que a gente ganhou não, que a gente comprou, na verdade, a gente ganhou uma guitarra, eu ganhei algumas ofertas, por exemplo, me dá liberdade para falar, eu ganhei uma oferta da família da irmã Oscarina, o Enes nos deu a bateria, aí a gente preocupado com o barulho, falou, não, precisa fazer o vidro aqui, aí eles deram uma ofertinha pra gente fazer o vidro. Primeiro que é muito caro, o vidro aqui ia ficar em torno de uns 3,5, para você ter ideia, e não tinha dinheiro. Aí eles te davam a oferta. Esses dias atrás eu encontrei com o Enes, mas pastor, colocou o vidro na Enes? Não coloquei, rapaz. A gente, graças a Deus, os meninos lá não estão com a mão nervosa, né? Diegão, Elias, eles não estão com a mão nervosa, eles estão tocando bonitinho lá, não está muito alto o som da igreja. A gente não vai mexer e é muito caro. Falei, pastor, faz o que você achar melhor. Aí eu tinha ganhado uma outra ofertinha também, esse dia estava guardado. Quando foi esse tempo atrás, eu ganhei uma guitarra da Dani Moranguinho, que está nos assistindo, a mãe da Gabi. A Gabi está para quê? A Gabi, nós ganhamos uma guitarra. E os meninos, que é tudo metido, cada um tem sua
guitarra. Eles têm, a Isa toca, tem, o Marcinho também tem guitarra. E cada um gosta de ter a sua, é natural. Eu não acho isso ruim, não. Acho que cada música devia ter seu instrumento. Aí, peguei e comecei a falar, vamos trabalhar, vamos comprar um baixo, porque o Felipe, que é o professor dessa meninada toda, falou, pastor, os meninos podem tocar baixo, que aí fica completa a banda. Beleza, vamos orar e vamos buscar. E ganhei a guitarra. Aí apareceu a oportunidade de trocar a guitarra. Estou parecendo o Rodrigo, virei catireira. Catireira é aqueles caras que mexem com troca lá em Minas, sabe? É roleiro. Brinca, olho. Tá igual a Eti. Gente, a Eti me quebrou com o meu carro, cara. Eu queria vender o carro, não, porque o carro quebra. A gente não o carro quebra. Como você não vai comprar meu carro, bicho? Fala aí, não, que eu faço. Eu não queria vender o carro. Agora ela fala, não, porque o carro é muito quente. Em nome de Jesus, gasta quase 3 mil reais esse carro. Quebrou, porque tinha uns negocinhos, tinha mexido com embreagem, tinha um vazamento do cárter, o carro está zerado, não pinga um óleo, não baixa água, não faz nada. Se você quiser ir para Minas agora, só você pôr gasolina e vai para Minas, não precisa nem fazer revisão, não, você vai de revisão. Troquei correr o carro para zerar, mas a gente vai andando, chega uma hora tem que trocar, né? E ela me quebra, eu chego aqui, ela, não, porque o nosso carro quebra, aí eu olho, meu Deus, o Zebão não vai querer nem vender meu carro, mas pastor dando manta nos outros aí. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a orar, aí apareceu a oportunidade de trocar a guitarra no baixo. E aí, quando foi essa semana, fiz um negócio, paguei o dinheiro, a diferença da guitarra, comprei um baixo vale uns R$1.000 e poucos, fizemos um rolo, peguei o baixo, quando foi esse dia, trouxe o baixo aqui, ainda falei assim, aí cheguei agora e falei, meninos, o Davi já tinha visto quinta-feira, falou, vocês viram o baixo aí? Chegou o baixo. Mas é mesmo, agora só falta o suporte para colocar o baixo. Porque a gente tinha 2 suportes aqui, eu levei um violão para Mogi com um suporte, e aí eu só tenho um suporte com violão. Falei, a gente precisa de um suporte. Quando eu chego aqui, a Cristiane me procura e falou assim, pastor, minha mãe mandou um negócio aí pro senhor, deixei na mão dos obreiros, que ele vai colocar o instrumento. Eu falei, não estou acreditando. Olha! Cheguei ali, o suporte está ali, gente. Esse é o Deus que a gente serve. É o Deus que a gente serve, o suporte está ali, ó, para colocar o instrumento. Ó. Eu falei, não falei? Vocês estão de prova? Sim ou não? Vocês não deixar eu mentir sozinho. Gente do céu, está ali o suporte. Você está entendendo que é o Deus que a gente serve? Quando Deus sabe que realmente a gente tem a necessidade, Deus abençoa. Por exemplo, agora a gente está procurando uma caixa de cubo. Um cubo, né? Uma caixa, então um cubo para tocar o baixo. O baixo não pode ser uma caixinha comum, assim. É uma caixa para o grave. Eu não sou músico, mas a gente sei o que é grave, porque agudo pelo menos. Aí grave é aquele som mais grosso, né? Que o baixo faz um. Eu até dei um show aí sexta-feira, aí, quem estava aqui no estudo viu, dando um show, tocando baixo. Olha lá, baixo. Olha lá. A Emília está tocando baixo no teclado, a Emília é. Ele vai fazer muito som junto perto da bateria, por exemplo, né? Ele vai fazer um conjunto com a bateria. E aí precisa de uma caixa de baixo, ou um cubo por baixo. Então vamos orar dele, porque daqui a pouco Deus pode me enviar também em nome de Jesus. Mas é o Deus que a gente serve, eu não estou lembrando, Cris. Eu falei hoje, quando eu entrei aqui, mostrei o baixo, falei, agora eu preciso comprar, eu preciso de uma correia e aquilo lá. O negócio já chegou, daqui a pouco chega a correia aí, né? Nem que seja aquelas correias que meu pai antigamente batia na gente, correia, né? Nem que seja uma correia de segurar a calça, vai chegar, né? Meu pai tirava assim, rapaz, dava na gente de correia. Meu pai não batia com a mão nem com o chinelo, não. Quando batia era na cinta mesmo. E aí, não reclamo por isso, não. Amém? Esse é o Deus que a gente serve. Sabe, é um Deus que quando você coloca o teu coração e realmente é de Deus, Deus sabe que é necessidade, você não está pedindo porque, é porque eu quero, porque eu vou me, como dizer, amostradinho. Não, é porque você precisa mesmo. Deus vai lá e abençoa. Amém? É testemunho. No momento de dízimo e oferta, é um testemunho que Deus nos dá. Amém? Vamos orar. Quero agradecer pelas primícias. As crianças também vão subir. Eu quero dar um recadinho para as mães, inclusive para as crianças que estão aqui. Cadê as crianças? Dá um grito de glória a Deus aí. Amém. Então as crianças que estão aqui, eu já vou aproveitar que elas estão aqui. Ó, presta atenção as crianças todas. As salinhas vão ter umas férias, igual tem férias na escola. Na verdade, na escola não tem férias, sim ou não? Tem, Lô?
vai para a escola no final do ano? Não, né? Fica de férias. A salinha também vai ter férias. Então a salinha vai ter salinha dia 1, dia 8 e dia 15 de dezembro. Dia 15 nós vamos ter encerramento com uma festinha para as crianças e depois só vai voltar em janeiro, seja na quinta ou no domingo. Então não vai ter salinha, amém? Então as crianças, eu tenho certeza que elas vão entender e as crianças vão ficar, ó, tudo bonitinho, que Deus vai abençoar nesses dias de férias aí. Porque as tias também precisam de férias e a gente vai reestruturando o Ministério Infantil. Amém? Deu para entender? Então a salinha só vai até dia 15 de dezembro. Tá? Depois dia 22, eu acho que é 22, 29 e mais os 2 primeiros domingos de dezembro não vai ter. Amém? Nós vamos voltar só na ceia de janeiro. A ceia desse mês, ou melhor, desse mês é hoje e do mês que vem é 22. Nós vamos ter batismo dia 21. Amém? Semana que vem, essa semana eu já vou pôr no postzinho a respeito do batismo dia 21 de dezembro. Nós vamos batizar, acho que 4 pessoas, né? 4 jovens nós vamos batizar. Amém? Então as crianças vêm para cá. Vamos para a gente orar. As crianças que não é mais criança, né? Mas tudo bem. Inclusive é outra coisa que a gente vai fazer. Nós estamos fazendo já, mas reestruturando isso. No ano que vem, a sala da pastora, que tem hoje alguns pré-adolescentes de 13 anos, 12 anos, eles não vão subir mais. Vai subir até 11 anos, se eu não me engano, eu acho que até 11 anos. De 12 anos para cima, eles já vão ficar aqui na igreja, porque já tem entendimento de culto. E aí nós vamos abrir um outro trabalho para esses adolescentes, para os jovens. Amém? Por exemplo, a CID mesmo já vai começar agora em janeiro, uma ministração para as meninas, para as garotas assim, acima de 12 anos. É 12? Cadê aquele negocinho? Põe para aqui, por favor, hein? Acima de 12 ou 13 anos. Ah, tá. Foi fazer uma visita rapidinho. A Cíndica e a pastora foram fazer um socorro espiritual ali, fazer uma oração. Vamos orar pelo pai da Sara. Sara, a moça que estava aqui a semana passada, a esposa do Ricardo, mas ela teve um AVC, um senhorzinho, está no hospital. E aí a gente foi visitar a mãe, acho que é Lendita o nome dela, né? A mãe da Sara. E a Sara está viajando. Aí as duas foram fazer uma oração por ela ali. Olha lá, o curso para as meninas de 13 a 17 anos. Acho que tinha 2 vagas ainda. Então, se você conhece alguém, ou tem alguém na sua casa, de 13 a 17 anos, assim, que vai ministrar esse curso, são 7 semanas, né? 7, né? 7 semanas. Então, tem 2 vagas disponíveis, nos procura. Então, a gente vai ter esses trabalhos com essa idade, e aí as crianças, esses mais velhos, ou que vem, não vão subir para a salinha, porque está difícil para ensinar. Amém? Então, porque você pega uma criança com 13, um adolescente com 13 e outro com 8. O que você ensina? Fala aí. É difícil? Porque você tem que falar de formas diferentes. Você ensina a mesma coisa, mas de formas diferentes. Senão um vai entender e o outro vai achar que é sem graça. Né? Se pega uma criança de 9, 10, 11 anos, você fala de uma forma. De 13, 14, você fala com outra. Né? Eu, por exemplo, com 14 anos, meu pai falava meu correio comigo. Estou brincando, viu? Vamos orar. Pai, eu quero agradecer. Muito obrigado pela vida dessas crianças, desses pré-adolescentes. Que em nome de Jesus nessa noite seja uma noite marcante na vida deles. Que eles possam, Pai, ouvir, falar do teu nome. Eu já sei que é festa de aniversário eles, mas que o Senhor consiga e ministre na vida deles também. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Abençoa a Maiara, abençoa a equipe que vai subir com ela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Tia Maiara, é aquela moça ali, ó. Isso. Ali, ó. Pode acompanhar a tia Maiara sem correr. Amém? Lu, você vai levar sua amiga? Leva sua amiga, direitinho. Ela é Agnes, né? Agnes. A Agnes. A Agnes é do desenho do João Malvado Favorito, né? Minha sobrinha, a filha do pastor Nelson, para quem não conhece, não sei se você já viu ela, quando ela era pequenininha, a cara da Agnes, com o olho grande, preto, com o cabelo assim, ó, ela tinha um cabelão, sempre teve um cabelão amarrado. Aí meu irmão Garcia ia para lá e falou assim, olha a Agnes aí. Pai, muito obrigado por essas primícias, desculpa eu não te orar, que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere e abençoe a vida daqueles que entregaram e a vida da tua igreja também, abençoe o dízimo e oferta.
Pai, é isso que nós pedimos, é isso que nós clamamos, que essa fidelidade, que esse caminho de fidelidade, nós possamos continuar na vida nessa caminhada com Deus, que o Senhor também continue fiel na vida dos teus filhos e na vida da tua igreja. Pai, consagramos aquele equipamento, tanto o instrumento, o baixo, como aquele suporte a Ti, que seja usado para a honra e para a glória do Teu santo nome. E envia, Pai, mais pessoas para tocar esses instrumentos e para abençoar a Tua igreja. Em nome de Jesus. Diego, desculpa. Diego está chique hoje, né, cara? Sei, cara, preciso conversar com a Ana, não sei se ele fez alguma coisa. Ele está tão chique assim, tão bonitão. Eu quero só lembrar, antes de eu entrar aqui na palavra, para a gente, você vai rapidinho, que hoje tem cerimônia, vai fazer um fundo, obrigado. Eu quero só lembrar, quarta-feira, tarde da bênção, a pastora Luciana com a equipe, né, toda aí, Deus está mandando mais gente aqui, mais gente para ajudar, muito bom. Eu estou muito feliz com a tarde da bênção e muito tranquilo também, porque eu sei que tudo funciona bem. Então, eu quero agradecer da pastora e de todo mundo que tem ajudado. É toda quarta-feira, às 15 horas. Eu te convido a estar aqui. Provavelmente eu não vou conseguir vir de novo, porque eu tenho que começar um discipulado lá em Mogi, tenho que levar minha mãe para casa da minha tia, porque eu vou ter que dar uma saidinha, quinta e sexta, eu não vou estar aí, e minha mãe vai ficar com a minha tia, para ela não ficar sozinha aqui, ela vai ficar lá com a minha tia. Então, eu vou cedo, já deixo minha mãe, vou para Mogi, faço o discipulado e depois a gente tem culto. Tá, Lu? Mas eu sei que tudo funciona muito bem, graças a Deus. Então, 15 horas, o Márcio vai colocar para nós aqui o postzinho, às 15 horas, toda quarta-feira, em nome de Jesus, a gente está aqui reunido. Amém? Porque é 15 horas, tarde da bênção. À noite, lá em Mogi, às 19h30, nós temos a noite profética. Tem noite profética lá em Mogi, às 19h30. César de Souza, se conhece alguém de Mogi, manda um convite. Ali perto do posto de saúde da Vila Suíça, perto onde abriu o comercial Esperança, ali na PCL José Marcato, que é a principal de César, ali passa muito TV diário, quase chegando lá na estrada, na Rodrigues Filho. A gente está ali por trás, perto do comercial Esperança. Manda convite, se você conhece alguém de Mogi, manda convite, né? Porque Deus tem feito muitas coisas lá. Quarta-feira à noite a gente está lá. Quinta-feira à noite, aqui a gente tem a noite profética e a Ana Paula vai estar ministrando a palavra. Amém? Ana Paula, quinta-feira profética aqui em Curitiba. Então não falte também. Sexta-feira nós não vamos ter estudo. Nós tivemos um estudo sexta agora, falamos um pouquinho sobre a reforma, mas nós não vamos ter muito aí. E aí eu falei, gente, vamos fazer. Aí a gente vai tirar esse dia de recesso. Depois a gente pega firme, até o finalzinho do ano eu vou dar mais duas sexta-feiras de folga aí pro pessoal, depois a gente volta de novo ano que vem, mas sexta-feira que vem não tem, eu vou voltar dia 6, já estudando o livro de Provérbios, amém? Então, eu te convido a vir toda sexta-feira às 20 horas, essa não vai ter, mas na próxima, dia 6, a gente vai estar aqui reunido, né? Não vai haver estudo sexta-feira. Sábado não tem atividade, e domingo à noite nós temos o nosso culto de celebração com a pastora Luciana ministrando a palavra. Amém? Deu para anotar aí? Quem estava no estudo de sexta-feira? Beleza, pega aqui, ó. Que eu falei que ia entregar aqui sobre a reforma, a base da reforma protestante. Se você não entendeu, se você não conhece, vem para o estudo para você conhecer. Depois você entrega para quem estava no estudo. Eu fiquei devendo isso aqui. Lembra? O Elias já sabe de cor, não sabe? Sola graça. Sola escritura. Sabe, Elaine? A Elaine estava aí, ó. A Elaine já sabe, ó, cinco colunas. Ela sabe até no latim. Ela é metida. No latim ela está sabendo. E a gente falou um pouquinho sobre a reforma protestante. Como é importante. Às vezes a gente está tanto tempo na igreja e a gente acha que isso é besteira. É besteira, pastor, besteira. Às vezes a gente está andando por tantos caminhos porque a gente não conhece a reforma, na verdade, não é tirando a Bíblia, né? A Bíblia é a nossa base, mas a reforma, ela é os pilares para que a gente entenda no que a gente tem que crer. Porque às vezes a gente está crendo um monte de coisa que não tem nada a ver. E a reforma foi para isso, para abrir os olhos do cristão. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Um tempo que a igreja, ela deu uma curvadinha aqui,
Aí vem a reforma e a reforma traz a igreja de novo para os trilhos. E às vezes a gente está tanto tempo na igreja, o que é reforma? Na minha casa, lá na parede, não, uma reforma protestante. Aconteceu 31 de outubro de quando, Elaine? De 517. Século 16, né? Até falaram sobre isso, século 16, 517, no século 16 acontece a reforma com Martinho Lutero. Ele é a peça principal, mas antes dele houve outros homens que também batalharam para que essa reforma chegasse nesse momento. Aprove ao Senhor ser Martinho Lutero, mas houve homens que morreram por causa dessa reforma. Por exemplo, 400 anos antes, John Huss, na verdade, morre queimado, falando sobre como o caminho que a igreja estava tomando. Eles queimam John Huss e ele fala: vocês estão me queimando agora, mas 100 anos depois levantaram, alguns de vocês não vão queimar. E aí Deus levanta Martinho Lutero. Martinho Lutero faz a tradução da Bíblia, para você ter ideia. A Bíblia até então não existia tradução a não ser no latim, né? Aí a gente olha a Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade e o quê? Aí a gente não conhece Bíblia, a gente pensa que está vivendo uma liberdade, mas não estamos vivendo liberdade. A gente vive agora. Você sabia disso? Tem gente que fala assim: se é crente não pode fazer nada. Não. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu conheço a verdade. Pronto, acabou. Tem um monte de gente que diz que você não pode. Não, quem não pode é você. Porque se você quer largar de um negócio, você não consegue. Eu tenho Deus para me ajudar. Eu largo aquilo que precisar ser abandonado. Era sobre isso que eu falava ontem, lá sobre os dois caminhos. Porque tem o caminho estreito e a palavra já começou já. Amém? O caminho é estreito, eu dizia isso ontem. A gente não consegue levar nada num caminho estreito, não é? A gente consegue. Eu consigo levar esse pedestal, eu consigo levar esse caminho estreito, uma porta estreita. Eu consigo levar um baixo daquele? Não consigo, cabe só eu. E às vezes, a falta do conhecimento nos faz levar um tanto de coisa. Aí a gente pensa que está num caminho estreito, na verdade, nós temos um caminho bem largo. Porque a gente fala: não, quero levar um monte de coisa junto. Não dá, é só você. Quem está entendendo? Diga a glória a Deus. É assim que Deus fala conosco. Então, com o conhecimento da palavra, ela vai fazer a gente ter uma mudança. Abra a tua Bíblia em Provérbios de número 28. Provérbios de número 28. Obrigado pela água, viu, Zé? Eu vi você entregando aqui. Provérbios de número 28. Eu quero ler o verso 13. Vou ler só esse versículo. Hoje é dia de ceia, amém? A Bíblia diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Vamos ler mais uma vez? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Feche seus olhos. Pai, eu quero agradecer. Obrigado mais uma vez por esta noite, pela vida de cada um, por tudo que o Senhor já fez até aqui. E que o Senhor ministre e fale conosco através dessa palavra. Eu sei que ela já está ardendo no coração de algumas pessoas, mas que nós possamos, se houver a necessidade, o Senhor continue falando conosco. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu acho muito interessante, eu sempre digo isso, eu gosto de saber, por exemplo, quem escreveu os provérbios. Quem escreveu o provérbio? Salomão. Salomão, filho de Davi, ele escreve provérbios. Ele escreveu alguns salmos, ele escreve provérbios, escreve Eclesiastes e Cantares. Para mim, Salomão vai escrever esses provérbios provavelmente na sua meia-idade, já caminhando para uma idade um pouco mais avançada. Por exemplo, esses dias eu conversava com a minha mãe. A gente conversava, a gente ia para Mogi, ela foi sexta-feira no médico e a gente falava sobre idade. Por exemplo, minha mãe agora em março vai fazer 80 anos, né? Aí a gente falou: minha mãe, eu já estou com 80 anos, já estou
Sim, né, mãe? Ela falou, a gente está descendo mais do que subindo. Eu falei, mãe, eu já passei da metade da minha vida. Porque eu acho que talvez eu não chegue na idade da minha mãe, com a saúde que eu estou hoje. Se eu chegar com 80 anos, eu estou feliz. Né? Bem, então, para mim, Salomão estava aí. Já para lá da metade da vida dele. Quando ele escreve esses provérbios. Por exemplo, alguns dizem que o final da vida dele é Eclesiastes. Tanto que ele vai terminar Eclesiastes, como sabe quando o cara já está assim, já entendendo que o propósito dele está acabando. Tanto que quando chega em Eclesiastes, ele vai dizer em Eclesiastes que vaidade, tudo é vaidade. Ele já tinha vivido todo esse propósito. Ele sabia exatamente o que ele tinha feito de certo e o que tinha feito de errado. Aqui ele ainda estava numa caminhada, mas eu acredito que ele já tinha cometido muitos erros, e muitas vezes há erros na nossa vida que eles servem para nos ensinar. Há coisas que a gente faz que servem para nos ensinar. Eu não posso dizer, às vezes eu até falo isso, eu queria ter conhecido Jesus com a idade desses adolescentes, não é verdade? Eu queria ter conhecido Jesus com a idade desses meninos, 12, 13. Davi, eu lembro que Davi era pequenininho, ele vinha aqui nessa igreja aqui, ó, tinha um bebedouro ali, ele pegava, fazia assim, ó, apertava o bebedouro, virava o pescoço, ficava assim. O Marcos chegava lá, na orelha dele, saía arrastando ele, não devia, ele era petitinho, né? Tinha. Vocês têm quase a mesma idade, né? O Davi e o Mateus, não tem? Quase a mesma idade, a mesma idade, né? O Mateus subia nesse portão e chegava lá em cima. Você acha que a Fernanda é Peralta? Você é louco, o Mateus subia nesse portão, ele quase passava por cima do portão, era nesse mesmo prédio. Filho, às vezes eu falo, eu queria ter conhecido Jesus, como esses meninos conheceram, né? Porque é um monte de coisa, não, que a gente adquire, que a gente não precisava. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para a nossa vida, existe um monte de coisas que a gente viveu, um monte de marcas, que na verdade nos fez estar aqui hoje. Se não fossem essas situações que nós passamos, nós não estaríamos aqui hoje. Então, eu entendo que Salomão já tinha vivido algumas experiências, alguns erros tinham sido cometidos, mas que ele chegou numa hora que ele já estava entendendo a importância de mudar. Ele falou, não posso mais errar. Até porque ele teve um grande... Olha, eu nem tinha pensado nisso quando Deus falava comigo hoje à tarde. Porque a pastora abriu falando aqui o culto, dizendo o quê? Que normalmente nós somos espelhos dos nossos pais, não é verdade? Nós somos espelhos dos nossos pais. Como os nossos filhos vão ser os nossos espelhos, vão ser reflexo nosso, né? Elas vão parecer conosco. Então, se existe algo em você que você fala, isso aqui não está legal, tome cuidado com o seu filho, daqui a pouco não está fazendo. Porque, infelizmente, o ser humano, e aí é algo que parece que a gente só aprende aquilo que é errado, não é verdade? Lá em Formiga, tem um pastor que gosta muito de cavalo. Ele já teve cavalo, já teve vaca, hoje inclusive tem umas vacas lá. Até quem estava no dia que a gente inaugurou a igreja de Mogi contou um testemunho do boizinho que pisou nele lá, quase matou ele, né? Mas teve uma época na vida que ele falou, hoje ele também não tem, né? Mas assim, ele conseguiu, graças a Deus, umas vaquinhas lá, então umas 2 ou 3. Mas ele teve uma época que ele criava galinha. Hoje ele ainda tem um tanto de galinha, né? Mas aí a gente via as pessoas em volta dele, daqui a pouco as pessoas começavam a fazer isso também. Criar galinha. Daqui a pouco a pessoa queria mexer com um passarinho. Daqui a pouco a pessoa queria andar de chapéu, igual ele. Daqui a pouco ele, como ele anda na roça, ele tem um negócio assim, senhora está bem? Tudo bem? Primeira vez que a senhora está aqui? Deus abençoe, que você seja bem-vindo em nome de Jesus, viu? Essa casa é sua, tá? Deus abençoe. Aí ele andava com o pastor Nelson, nosso pastor presidente da igreja lá em Minas. Ele anda com uma bolsinha aqui, com um canivetinho, que anda na rua, no mar, acabou todo mundo no canivete. Mas sabe o que eu acho engraçado? O pastor ora todo dia, e aí quem conhece a igreja lá sabe, o pastor ora todo dia, de segunda a sexta, de segunda a sábado, das 5 às 6 da manhã na igreja. Pergunta quantas pessoas vão lá orar. Pergunta. Por que as pessoas não pegam o costume da oração com ele? Mas pegam o costume do canivete na cintura. O criar galinha, todo mundo cria. Passarinho, todo mundo cria. Daqui a pouco tem gente até com cavalo. Porque o pastor gosta de cavalo. Mas por que não vai 5 horas da manhã orar?
Salomão, ele tinha um grande exemplo que era o pai. O pai tinha passado por situações complicadas. O pai tinha errado demais. Ele vinha de uma casa, meu irmão, destruída. Davi, como rei, era um baita de um rei. Eu sempre digo, e para mim, eu repito, o melhor rei que podia existir, um rei que trouxe crescimento, que trouxe respeito, que faz aquele povo aprender a adorar o Senhor. Ele que até aquele momento não existia o adorar a Deus com os instrumentos, e ele começa a colocar isso, ele traz tudo isso para a igreja, mas a família dele era uma família destruída. Sabe por quê? Por causa dos erros. E Salomão sabia muito bem. Então ele chega aqui e ele fala esse provérbio dizendo que quem esconde os pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia. Há pessoas que acham que Salomão é um dos piores reis. Eu já vi um cara me falando se você concorda, eu acho uma das piores coisas. O cara falou, para mim Salomão foi o pior rei que existiu. Eu falei, rapaz, teve rei que queimou os filhos a entidades, a Moloque. Reis que queimaram os filhos, reis do povo de Deus, a entidades, a ídolos. Salomão, ele caminhou e ele errou sim. Mas quando a gente começa a enxergar uma fala dessa, meu irmão, eu particularmente acredito que Salomão não foi nem de longe o pior rei que Israel teve, pelo contrário. Que Israel não, que Judá. Quem vem no estudo sabe qual que é a diferença. Na verdade é Israel, depois ele tem a divisão. Para mim, Salomão, vamos passar em pé, é um dos grandes reis de Israel. Porque uma fala dessa, ela me leva, ela me faz pensar que ele entendeu que os erros que ele cometeu, ele errou, aprendeu, e ele precisava confessar aquilo. E mais do que isso, ele precisava abandonar. E esse é um caminho que eu e você, todos nós precisamos trilhar. O que eu estava falando aqui a respeito do conhecimento da palavra? O que eu estava falando aqui do Salmo 119, quando o Salmo 119 diz, fala sobre o conhecimento da palavra, sobre nós temos que nos arrepender. O Salmo está falando exatamente isso. Nós precisamos trilhar esse caminho. Vamos errar? O conhecimento da palavra nos faz minimizar o erro, mas não vamos deixar de errar, porque a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 8, se dissermos, 1 João capítulo 1, verso 8, 1 João capítulo 1, verso 8 vai dizer, se nós dissermos que não temos, já somos mentirosos. Todos nós temos pecado. Nós vamos tomar ceia hoje, é pela misericórdia de Deus. Mas não é porque a gente é melhor. E algo que foi criado na cabeça do cristão, ou para quem está fora da igreja. Então, como que pode ser assim sendo crente? Meu irmão, calma aí. Eu acredito que a gente é isso que a gente vai entender hoje. Mas a gente é passivo de erro. Agora, o pecado, o erro na nossa vida, como a pastora disse, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. E errar o alvo tem que ser quem sabe, um acidente. Ele não pode ser algo, vou errar aqui porque ali Deus vai me perdoar mesmo. Eu vou errar ali porque Deus vai me perdoar mesmo. Então esse é um caminho que a gente precisa trilhar, principalmente nesses dias de hoje. Principalmente nesses dias de hoje. E eu posso pegar essas duas palavras, confessar e abandonar, para a gente ficar... Perdão? Eu posso pegar essas duas palavras, confessar e abandonar, e trazer essas duas palavras para uma palavra só. Eu posso colocar essas duas palavras no mesmo sentido e colocar ela como arrependimento. É algo que a gente precisa ter. Porque errar a gente vai, pecar nós vamos, mas nós precisamos, tem que existir em nós o arrependimento.
É isso que a gente precisa. Arrependimento. E eu fui procurar o que é arrependimento. Por isso que eu entendi que para mim essas duas palavras, o confessar e o abandonar, para mim elas entram no mesmo pacote do arrependimento. Porque o que significa? Por exemplo, eu fui procurar lá no dicionário. Significado de arrependimento: pesar ou lamentação pelo mal cometido, né? Contrição. 2, negação. E aí que eu falo para você que para mim ele encaixa: negação ou desistência de algo que foi feito ou pensado em tempos passados. Então, se eu entendo que arrependimento significa você confessar e abandonar, quando eu falo que a negação é você se está errado, não pode ser, é negar nesse sentido. Ou você desistir de algo que você fez, o confessar e o abandonar cabe em uma palavra só, e a palavra é arrependimento. Nós precisamos nos arrepender hoje. Quando nós nos arrependemos, nós estamos confessando e abandonando, porque não tem jeito de você se arrepender se você não confessar. É a mesma coisa aquela pessoa que tem um problema, e enquanto ela não reconhece que ela tem um problema, ela não consegue tratar aquele problema. Você consegue tratar de uma doença que você não conseguiu diagnosticar? Sim ou não? Tem gente aqui que trabalha na saúde, sabe muito mais do que eu. Enquanto você não descobrir a doença, você não consegue tratar. Enquanto você não descobrir a doença, você não consegue tratar. Então, quando você confessa, você abandona, houve arrependimento. E isso tem que existir dentro da gente, dentro de nós. Eu não estou falando que Deus está procurando pessoas perfeitas, mas pessoas que dentro dela existe esse arrependimento. A gente precisa. Por exemplo, aí se a gente olhar o dicionário, ele continua dizendo que na religião, no judaísmo ou no cristianismo, o ato central da virtude religiosa consiste em um consentimento de rejeição sincera por parte do pecador, ou o seu comportamento pregresso, e que resulta na intenção de um retorno. Quando você se arrepende, você está confessando, abandonando, há um retorno, há uma mudança de direção. Por isso que a gente costuma dizer que tem que existir dentro de nós a tal da conversão, mudança de direção. Não é delay, né? Você dirige, delay? Você dirige? Não, você precisa de habilitação, não tem? Então, pronto, você sabe o que é. Então, você está andando, tem que fazer uma conversão à direita. O que você tem que fazer? Você tem que virar. Se você não fizer essa conversão, Fernanda também dirige, né, Fernanda? Se não virar uma conversão à direita, se não virar, o que vai acontecer? Vai tacar a cara no poste. Aí, Marcos, você já pensou no nome do Java, né? Tacar a cara no poste, né? Não é nome de japonês, né? Você vai bater no muro, você vai, né? Você vai errar. Se a conversão é à direita, meu irmão, você tem que mudar de ter mudança de direção. E é isso que o arrependimento traz. Ele traz a confissão, que você fala, eu estou errado, o Senhor me perdoa, e automaticamente você abandona você abandona o pecado, porque você mudou de direção. No dicionário fala exatamente isso, sobre na religião, o que é o arrependimento. Por isso que eu entendo que tanto confessar como abandonar cabe dentro do arrependimento. Você só se arrepende daquilo que você sabe que está errado. Por isso que eu falava isso sexta-feira no estudo. Gente, uma coisa que Deus não faz é levar em conta o tempo da ignorância. A Bíblia diz isso. Ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Não leva. Agora, se você tem oportunidade do conhecimento e você não quer conhecer, isso também não te livra de você não assumir as suas consequências. Você só pode falar assim, eu não sei daquilo que você não tem oportunidade, mas quando você tem a oportunidade de conhecer, por exemplo, eu e você, a gente não pode ser considerado, o Senhor me perdoa a ignorância. O Senhor pode perdoar qualquer coisa menos a ignorância. Por quê? Porque todo mundo aqui tem Bíblia. Ou alguém não tem Bíblia? Se alguém não tiver Bíblia, fala comigo. Uma coisa que eu e a pastora gostam de presentear com Bíblia. Eu prefiro dar Bíblia do que livro, porque a gente já teve até problema com o negócio de livro. Não, o livro a pessoa lê, aí ela leva para onde ela quer. Eu quero que você levar para onde você quer a Bíblia. Uma das coisas que eu falava sexta-feira no estudo é isso. A gente cansa de ver
Ah, não, é a Bíblia mais o livro. Meu irmão, saiu de fora da Bíblia, o negócio está errado. A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é o que nos dá a direção. Então, todos nós aqui temos o quê? Oportunidade de um conhecer. Agora, se a gente não tem, é problema meu. Se eu não busco esse conhecimento, o problema é meu. Não adianta você falar, Deus me perdoa. Deus perdoa. Eu estou falando de Martim Lutero. Eu estou falando de John Haas. E tantos outros que colocaram a vida dele em risco e morreram para que eu e você tivéssemos o quê? Acesso a essa palavra. Eu não estou falando de salvação, porque salvação foi na cruz. Agora, a oportunidade de eu e você termos essa palavra traduzida na nossa mão, eu devo ter umas 15 Bíblias em casa. Porque toda hora é tipo, eu gosto dessa Bíblia. Olha, me ajuda aí, cara. A gente tem hora que eu fico pensando, Jesus, o dia que a gente for mudar dessa casa, meu irmão. O Rodrigo me ajudou no negócio. O Zé Lopes pegou a caminhonetinha e ficou o dia inteiro trazendo planta. Não, graças a Deus, os boi estão sendo morto aos poucos. Recebeu uma palavra de Deus aí. Eu falei, é com você, não foi eu que falei, não. Deus falou um dia, tem que matar o boi. Lembra? O boi do pai de Gideão. Mata o segundo boi, era o boi do pai dele. Ela falou, Deus falou comigo, é para me dar fim nas minhas plantas. Eu falei, é com você e Deus. Deus usou você, ela falou, Deus falou comigo. Aí ela está matando aos pouquinhos. Ela tinha uma unha do boi aqui, ela corta a orelha do boi, está matando aos poucos, mas ela vai matar. Mas está entendendo? Porque a gente vai juntando coisas. Agora, eu posso dizer, Deus, só me perdoa que eu não sabia. Deus vai olhar para mim e falar, Danilo, quem foi na tua cara? Você tem umas 15 Bíblias, cara. Sabe o que você não conhece? Você é preguiçoso. Sabe por que você não conhece, Danilo? Porque você não organiza. Você se organiza por um tanto de coisa. Mas para conhecer a Bíblia, você não organiza. Então, Deus vai nos perdoar o tempo da ignorância, até onde nós não sabíamos. E não tivemos o quê? Oportunidades. Agora, a gente tem oportunidade de conhecimento, meu irmão. Corre para conhecer. Corre para conhecer. Então, Deus nunca achou pessoas perfeitas, não, gente. Se você olhar na Bíblia, parece que Deus pegou, sabe aqueles mais tortinhos? A começar por mim. Paulo chega a falar em uma das suas cartas que ele fala assim: Deus, esse Deus da salva, esse Deus que enviou o filho dele para morrer por mim, ele veio para salvar o pecador, o qual eu sou um dos maiores pecadores, um dos piores pecadores. Paulo fala assim: eu sou o pior pecador. E eu estou igual a Paulo, eu sou o pior aqui. Se existia alguém que não podia tomar essa ceia, sou eu. Então Deus não chama pessoas perfeitas. Porque se ele quisesse perfeito, meu irmão, ele não tinha nem criado ser humano. Então, ele não chama. Agora, nós que fomos chamados, nós precisamos desse arrependimento, que é um papel tão importante na nossa salvação. O arrependimento para mim é tão importante como a fé. Porque não tem jeito de você ter fé se você não tem arrependimento. Não tem jeito de ter fé se você não se arrependeu. Então, para mim, esse arrependimento, ele, em primeiro lugar, não existe fé sem esse arrependimento. E é pregado na Bíblia. A primeira coisa, a gente precisa se arrepender para ter fé. Se você fala, eu não tenho fé, mas está se arrependendo, há arrependimento em você, isso é pregado na Bíblia. Por exemplo, Pedro vai dizer isso ao entrar no templo lá em Atos, no capítulo 3, a partir do verso 19. Abre para mim, Mati, por favor. Atos 3, o verso 19. Essa passagem está lá enquanto o Mati coloca ali para nós. É só para você entender o contexto. Pedro está entrando, eu acho que com o João no templo. Ele encontra o camarada lá na porta. Eu estou aqui, me dá uma esmolinha. Ele fala, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. A Bíblia diz que logo depois Pedro entra e começa a pregar. Todo mundo já estava impactado. Todo mundo já estava impactado com
com esse acontecimento. Aí Pedro começa a pregar. Pedro começa a ministrar dentro daquele templo. Ele diz assim, ó, arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. O verso 20. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, que já foi designado a vocês, Jesus. Ele está dizendo, tem 21, macho, dá uma olhada, tem aí? Não, pode deixar no 20, macho, por favor. Ele está dizendo, gente, você precisa arrepender para que esse Jesus venha sobre as nossas vidas. Se não houver arrependimento, não tem jeito. Jesus não está conosco. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é realmente se arrepender. Porque sem arrependimento não existe uma fé verdadeira. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Não adianta a gente dizer, não, eu estou aqui. Eu não estou falando de gente perfeita, eu não estou falando de gente que se arrepende. Gente que vai dizer, Jesus me perdoa, eu preciso melhorar, eu preciso ter uma mudança de vida, eu preciso deixar aquilo que eu estou fazendo hoje, aquilo que eu fiz no meu passado, aquilo que eu tenho continuado a fazer. Isso precisa ser tirado da minha vida. Isso é arrependimento, é você clamar a Deus e dizer, Deus me perdoa. É arrependimento. Nós precisamos. A gente precisa se arrepender para que os nossos pecados eles sejam cancelados, meu irmão. Enquanto a gente não se arrepender, não é. A gente vai ver isso. A segunda coisa que a gente entende que o arrependimento vai trazer é o que? Uma mudança de atitude. Mudança de atitude. Eu acho muito interessante que se a gente olhar a mudança de atitude na Bíblia, para mim um dos maiores exemplos de mudança de atitude foi Paulo. Eu não lembro da história de Paulo. Perseguidor da igreja, um camarada que, quando ele tem um encontro com Cristo lá em Atos, no capítulo 9, a Bíblia diz que ele estava indo para onde? Ele estava indo para Damasco, atrás de crente, perseguidor e matador. Ele prendia crente. Ele está com uma cartinha que lhe dava liberdade para entrar e prender os crentes. Aí em Atos capítulo 9, ele tem o quê? Um encontro com quem? Irmão, a Bíblia diz que ele cai. E eu não estou falando que ele caiu no cavalo, porque a Bíblia não diz que ele estava no cavalo, mas ele caiu em terra. Ele, para mim, ele se prostra. Ele ouve a voz, Deus fala com ele, Jesus fala com ele. E a partir do momento que ele levanta dali, já levantou diferente. A primeira coisa, ele não enxergava nada. Tirou os olhos do mundo. O camarada já levantou sem enxergar nada, ele já tirou os olhos do mundo. A partir dali ele começa a ser o quê? Guiado pelas pessoas. E a Bíblia diz que ele é levado numa cidade e fica lá na casa de um camarada. Segunda coisa, ele começa a ser guiado. Aquele que guiava começa a ser guiado. Porque junto com ele ia outras pessoas e ele fala, sabe, vem em mim. Vem em mim. Às vezes eu brinco com os meninos, gente, anda com o pastor, você vai ver tanto que você vai sofrer. Vem. Quem brincava assim era síndico o Ademir, né? A gente ia lá, a gente ia chegar num lugar, vamos comer um negócio louco, não é bom estar com o pastor, né? Às vezes é bom, às vezes não é. Às vezes a gente está nos estreitos. Esses dias atrás, eu só com uma experiência, eu vou abrir um parênteses aqui. Esses dias atrás, eu estava andando aqui depois de um culto, sei lá, um negócio assim, umas 10 e pouco da noite, que a gente virou aqui, ó, pegou a rua direto aqui, né, a 9 de julho, lá na frente, a gente virou na padaria, desceu. Quando chegou ali, tinha Marte. A gente passou, rapaz, tinha uma menina no chão, para mim ela estava possessa. E dois assim, ó, com as mãos estendidas. Rapaz, por isso que o negócio ferrou, eu falei, vou parar. Só que acho que eu pensei e ela pensou, mas ninguém falou nada. Aí a gente foi ali no Didi, comprou uma panqueca. Aí pegamos a panqueca. Quando acabou a panqueca, ficou pronta, a gente pôs no carro e falou, Ed, vamos passar ali de novo? Nós vamos, a gente está queimando o meu coração. Aí quando a gente passou, já não tinha mais ninguém, mas a gente tinha parado. Então você andar com o pastor, às vezes você pega alguns estreitos. E ainda a gente ainda brincou, porque um pouco mais, a gente tinha uma festa. Eu falei, cara, sabe quem está morando pela pessoa que estava possessa? Deve ser os crentes desviados, que estavam na festa.
Aí saíram, e tinha uma festa uns 3 portões para frente. Eu provavelmente estava numa festa, o demônio manifestou, os desviados foram orar. Às vezes Deus faz isso para a gente aturmar, né? Ah, não, nem toda hora o pastor está com você, não. Você tem que dar seus pulos. Aí a gente, então, isso é bom andar com o pastor, mas às vezes a gente pega uns estreios, né? Dá um probleminha. Mas Pedro, ou melhor, Paulo, ele tem mudança de atitude. Ele cai, ele se prostra, quando ele levanta, ele está cego. Aquele que guiava já não guia mais, ele é guiado. A Bíblia diz que ele vai levado para aquela cidade. Aí ele tem que fazer o quê? Ficar esperando alguém lá e orar. E diz que ora de volta a visão. E a partir dali a vida daquele homem muda. Como que está a nossa vida? Como que está o nosso dia a dia? Está havendo mudança? Mudança é sinal de arrependimento. Você não precisa sair pedindo perdão, me perdoa, me perdoa. Não, mas quando há mudança de atitude dentro da gente, isso é sinal de arrependimento. Às vezes eu brinco ali, eu não vou falar para ninguém, mas haverá sinais. O sinal é arrependimento, é mudança de atitude. Você quer ver o que Paulo vai falar à igreja de Gálatas? Por favor, mande. Gálatas no capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Põe para mim o verso 13, mande. Por favor. Verso 13 vai dizer assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como persegui com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la? Ele mesmo, beleza, Matheus, um pouquinho. Ele mesmo está confessando como que era a atitude dele. Primeiro ponto que a gente precisa saber, que a gente precisa identificar, que a gente está errado. Ele fala: vocês lembram como que eu andava e perseguia a igreja? De forma violenta. Ele não está falando que só perseguindo, era com violência. Ele prendia, ele batia. Inclusive, Paulo, ele consentiu na morte de Estevão. Para quem não sabe, leia isso em Atos, no capítulo 6. No capítulo 6, a Bíblia diz que quando Estevão estava lá, sendo apedrejado, a Bíblia diz que as roupas de Estevão foram parar na mão de Paulo. E a Bíblia diz que ele consentiu na morte de Estevão. Você já pensou na cabeça dele o quanto que isso martelava? Ou você tem certeza de um arrependimento verdadeiro, ou isso ia martelar o resto da vida, a ponto de não deixar ele viver a vida dele normalmente? Porque eu e você muitas vezes fizemos muito, mas muito menos. Tem coisa que nos assombra. Você imagina consentir na morte de alguém. A Bíblia diz que assim ele perseguia a igreja. Pode pôr o 14, Marcos, por favor. Aí ele continua dizendo: no judaísmo eu superava a maioria dos judeus na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. 15. Deus, porém, separou-me desse no ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Quer dizer, chegou o tempo que acabou, mudou. Deus já está falando comigo, com você hoje nessa noite. Chegou o tempo de viver dessa maneira. É tempo de ter mudança, de transformação. A atitude precisa acontecer sobre as nossas vidas. 16. Revelaram o seu filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei a ninguém. 17. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato fui à Arábia e voltei outra vez a Damasco. O 18 diz: depois de 3 anos, quer dizer, ele encontra Jesus, ele passa aqueles momentos sem enxergar nada, a partir daí ele vai buscar o quê? O conhecimento, o arrependimento, o conhecimento da palavra. A Bíblia diz que ele não viu ninguém. Depois de 3 anos ele subiu a Jerusalém para visitar Cefas. Quem era Cefas? Pedro. Estive com ele 15 dias, o 19. Não vi nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. 20. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo que diante de Deus não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. 22. Eu, porém, não era pessoalmente conhecido pelas igrejas das Judeias, que estão em Cristo.
Ninguém conhecia pessoalmente. Mas o que acontecia? Apenas ouviram dizer. Aquele que antes que nos perseguia, agora o quê? Anuncia a fé. Que procurava destruir. Você está entendendo que através da vida de Paulo, o que acontecia? O que acontecia? O que está lendo no verso 24? E glorificavam a Deus. Por quê? Causa de quem? Será que as pessoas estão vendo em mim e em você essa mudança que aconteceu na vida de Paulo? A Bíblia diz que todo mundo não conhecia pessoalmente, mas o quê? Que aquele que perseguia já não estava perseguindo, pelo contrário, estava o quê? E aí todos o quê? Glorificavam a Deus por minha. Aleluia, Deus. Essa tem que ser a minha vida, a tua vida. A vida de arrependimento é mudança de atitude. E eu já estou encerrando. Primeira coisa, precisamos ter arrependimento para ter uma fé verdadeira. Segunda, ter mudança de atitude. E terceira, quando a gente tem mudança de atitude, a gente tem restituição. Você sabia disso? Aquilo que talvez você tenha perdido, ou talvez você tinha um sonho e não realizou, aquilo começa a ser palpável para você. Porque Deus não vai despedir ninguém da mesma maneira. Pastor, o que o senhor está falando? Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, Marcos põe para nós, vai falar daquele jovem que ele, com o pai em vida, ele pede a herança dele. Ele fala, pai, deixa eu curtir minha vida. E a Bíblia diz que o pai divide e dá a ele. A Bíblia diz que ele roda, perde tudo que tinha. Tudo que ele tinha é perdido. E aí chega uma hora que cai o quê? Em si. O que aconteceu nele? Aconteceu o quê? Qual que é o tema dessa mensagem? Eu estou falando sobre o quê? Vocês estão aí? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu estou falando sobre o quê? O que aconteceu na vida desse jovem? Está entendendo, Dani? O 9.5, se fosse Danilo era 10.0. Eu já falei, a Hilda com os três. Tá? Esquece saber quem vai ser dia 6, mas eu já tinha falado ali com o Zé, com o Milton e com a Hilda também. Só não tinha falado com a Maurinha. A Hilda vai ajudar. Você está entendendo? Está dando para entender? Esse homem errou, gastou todo o dinheiro que o pai tinha. Tenho certeza que eu e você aqui, nós não chegamos a fazer nem metade do que aquele homem fez, né, irmão? Eu, pelo menos, eu fiz umas coisinhas erradas, mas não cheguei. Não fiz metade do que aquele homem fez. Mas a Bíblia diz que aconteceu o quê? Um arrependimento. Ele, o que eu estou fazendo aqui? Ele, o que eu estou fazendo aqui? Os empregados do meu pai comem muito melhor do que eu estou comendo. A Bíblia diz que ele estava comendo a comida dos porcos. A comida dos porcos. Aí o que ele faz? Já sei. Verso 18, Mate, por favor. Aí, ó. Aí pode chamar de 17. Obrigado, Mate. É assim que eu quero. Bem espertão. Pode pôr 17, Mate. Caindo em si disse: quantos empregados do meu pai têm comido com fartura e eu aqui morrendo de fome? Louvor, se quiser preparar para subir, pode subir também, viu, Emília? Pensa aí no que você vai tocar. Vou me levantar, voltar para o pai e dizer: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. O que é isso? Arrependimento. Aí ele continua dizendo: já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata como um dos teus empregados. O verso 20. A seguir, ele faz o quê? Se levanta. Mudança de atitude, gente. Se levanta, levantou-se e foi para o seu pai. E ele ainda estava longe quando viu o pai, o qual, movido de compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o... Quando você muda de atitude, meu irmão, Deus não vai ficar jogando ou lançando no seu rosto aquilo que você fez. Eu posso fazer isso.
seu pai faz, sua mãe faz, seu filho faz, a esposa, o esposo. Mas Deus não faz. O pai tinha tudo para chegar e falar assim: menino, vem cá. Menino. Quem já não ouviu isso? Menino. O que você faz, menino? E ele disse o quê? O pai falou que fez o quê? Correu, movido com compaixão, correu, abraçou fortemente, eternamente o... Como que você acha que Jesus está aqui hoje? Aleluia. Talvez você chegou aqui hoje cheio de problema, cheio de coisa a ser resolvida na tua vida. Talvez há um monte de coisa que ainda precisa ser resolvida na sua vida. Às vezes não é aparente, às vezes é interiormente. Há situações que estão aí dentro para ser trabalhadas. E Deus está falando: entrega nas minhas mãos. Se arrepende disso. Abre mão desses sentimentos, desses desejos, dessas situações. Se arrepende. Aí a Bíblia diz que o verso 21 vai dizer o quê? E o filho disse: pai, ele cumpre aquilo que ele prometeu. Ele falou: eu vou chegar lá e vou dizer isso. Ele disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. 22. Contudo, o pai disse aos seus: depressa, tragam a melhor roupa e vistam dele. Coloquem um anel no dedo e calçado nos pés. O que isso significa? Restituir. Eu não sei qual é a sua atitude, ou melhor, a sua situação. O que eu quero que você entenda é que a sua atitude tem que ser essa hoje. Hoje é dia de ceia, irmão. É dia de pedir perdão a Deus mesmo. Eu lembro que quando me converti, tinha igreja. É isso que a gente tem, umas coisas que a gente passa para. E ele fala assim: fique de pé, não é para você ficar de pé, não, só um exemplo. Fique de pé, ficava de pé. Fala: agora você tem algo contra o seu irmão, vai lá pedir perdão. Aí no meio da igreja, sai aquele irmão. Era lindo. Mas hoje, quando eu estou aqui em cima, eu falo assim: gente, eu fico pensando, como é? Como que a pessoa vai fazer isso? Se eu chegar lá e olhei o Fernando aqui, aí fiquei mandando dar um abraço no Fernando, vou dar um abraço nele, não vai falar assim: o que será que o pastor fez com o Fernando? Não é não? Ei, se abraça a Clédia, tá bom? Nossa, a Clédia com o Rodrigo está com P.O. no casamento. Mas não é? Ei, Tiago, né? Assim, Tiago. Por isso que tem algumas coisas que a gente passa, eu falo: não faço isso. Se você tiver a oportunidade de pedir perdão, peça depois. Agora, aqui dentro de você, ó, esse sentimento tem que existir. E arrependimento de perdão. Perdão, me perdoa, Deus. Me perdoa, Pai. Eu pequei contra ti, pequei contra o céu. Eu fiz o que não deveria. Por favor. E aí eu tenho certeza que a atitude de Deus, de Jesus, para mim e para você vai ser a mesma. O Pai disse aos seus servos. Quem são os servos hoje de Deus? Os servos, eu falo que estão ao serviço dos anjos. Eu não estou fazendo tudo aos anjos aqui, porque eu tenho que tomar cuidado. Mas a Bíblia diz que eles estão ao serviço de Deus. Porque ele tem certeza que Deus hoje está trabalhando a teu favor. Aquilo que o anjo pode fazer, Deus está falando: olha, o coração dele aqui, ó, ajuda esse meu filho aqui, ó. Ele falou: tragam a melhor roupa e vistam nele. Colocam, sabe o que é anel no dedo? É autoridade. Deus hoje está querendo trazer autoridade sobre a vida de algumas pessoas aqui. Autoridade de você chegar lá na sua casa e orar, impor as mãos, sabe? A cama do teu filho, você fala: eu declaro aqui, ó, em nome de Jesus, que vai haver mudança, porque eu tenho autoridade. Olha, eu estou limpo na presença de Deus. Eu tenho problema, tenho dificuldade, mas esse sentimento, essa atitude de arrependimento é sobre a minha vida. E é um anel no meu dedo espiritual que eu estou declarando a transformação na vida dessa pessoa. Deus está trazendo autoridade. A Bíblia diz que colocou um calçado. Se a gente olhar o que significa calçado, meu irmão, é o poder da palavra. Que a Bíblia diz que era lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ou luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, alguma coisa assim.
Lâmpada para os pés e luz no meu caminho. É isso que Deus está fazendo. Deus está te dando o quê? Uma roupa nova. Sabe o que é roupa? Roupa vai mostrar quem que eu e você é. Ela não tem valor. Ela não significa que você é melhor porque você tem uma roupa melhor, não. Mas uma roupa muitas vezes vai dizer quem nós somos. Eu estou falando do lado espiritual, não estou falando de marca. Porque às vezes a gente está com uma roupa bem simplesinha, mas ela é tão cheirosa. Que as pessoas chegam lá e mas que cheiroso. Não é? Aí ele fala, eu vou pôr um anel, a autoridade. Aí ele fala, eu vou calçar os teus pés, é o poder da palavra entrando em você. Meu querido, a restituição vai chegar sobre você. E eu concluo essa palavra. E a gente podia até continuar. Porque se a gente pegar o exemplo que Davi teve, ou melhor, que Salomão teve, voltando lá para o nosso texto básico, Davi passou por isso. Salmo 32, o Salmo 51. Ele é escrito lá no contexto de 2 Samuel 13, 2 Samuel 12. Quando Davi ele tinha cometido o pecado lá do adultério com Betseba, Davi, na verdade, para mim, chegou no auge do erro. Ele comete o adultério, ele engravida aquela mulher. Aí ele quer enrolar o marido, ele não consegue enrolar o marido, ele manda para a guerra, ele manda matar. Olha os pecados de Davi. Mas a Bíblia diz que ali Davi cai em si. Se você quiser ler depois, 2 Samuel capítulo 12. Betseba estava grávida de um menino, de uma criança, a criança morre, não adiantou, ele caiu, ficou prostrado, não fazia barba, não tomava de roupa, não jejuava. Você está entendendo que isso não vai mudar? O que vai mudar, o que vai transformar a tua vida é arrependimento. Ele ficou sem tomar banho, sem fazer a barba, sem comer. O menino morreu. A Bíblia diz que ele se levanta, se lava, se barbeia e ele começa a seguir a vida dele. Aí o que acontece? Aí ele tem um filho. Um Betseba. Que aí Deus abençoou, ele se arrependeu. Betseba já estava viúva. Ele falou, meu filho, você começou errado, agora conserta o que você fez. E a Bíblia diz que daquele relacionamento nasce Salomão, que escreveu aquele Provérbios de número 28. Você está entendendo que Deus hoje está fazendo isso na minha vida e na tua vida? Essa atitude de arrependimento está mudando alguns caminhos nas nossas vidas. Primeiro, Ele está nos limpando para a gente poder ceiar hoje. Segundo, Ele está mudando alguns caminhos. Ele está trazendo aquilo que você ainda não tomou posse. Ele está trazendo sobre a sua vida. Nessa noite, se você desejar isso, se você acha que você precisa, eles ficam sobre os seus pés. Em nome de Jesus. Você que está me assistindo, Deus abençoe a tua vida. Que esse arrependimento esteja sobre a tua vida. Que esse arrependimento esteja sobre a tua casa. Porque Deus hoje está mudando a tua história, está mudando a história da tua casa. Ele está trazendo sobre você uma autoridade. Aí dentro da sua casa você vai abençoar a vida de pessoas, vida da tua família. Você vai ter autoridade para orar lá no seu trabalho, para orar lá onde você estuda. Recebe essa palavra no teu coração, se arrependa. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe. Você que está aqui, pode vir o diácono aqui, pode vir para a ceia.